Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos começar aqui mais uma reflexão, mais uma troca de ideias, não? A respeito da mediunidade. Espero que todos tenham passado um Natal de fraternidade, de paz, de harmonia, não? São tempos em que a gente precisa de muito siso, equilíbrio, né? Utilizar a nossa mediunidade, a nossa intuição aí junto com a nossa razão para podermos evoluirmos enquanto espíritos, enquanto individualidades, não? E também fazemos com que o planeta, a Terra, né, a nossa morada atual, também evolua muito. Vamos aguardando o pessoal chegar aqui, né? Boa noite. Adriana, Ana Cristina. Vamos aguardando mais um pouquinho, tá? Dá aquela lentidão pós-natal, né? A gente acaba cometendo alguns exageros, né? Mas o importante é que a gente tenha se sentido feliz, né? Feliz no coração, né? Não feliz no desejo dos presentes ou da comida sofisticada, não. Em verdade, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, não? Estamos vendo isso daí e a gente vai aprendendo aí na caminhada evolutiva, aí na nossa jornada na Terra, que nós não precisamos de muito para ser feliz, né? Nós precisamos apenas atender os anseios da nossa alma, do nosso espírito, né? E para isso nós tivemos como referência na Terra, né? O Mestre, como nós chamamos no Espiritismo, nosso irmão maior, que foi Jesus, né? Jesus veio trazer o nosso plano de carreira espiritual, né? Quebrar um pouco das nossas ilusões, né? Das nossas crenças, mostrando que existe um caminho, né? Onde o nosso espírito, a nossa alma, ela pode se banquetear na estrada da vida, da evolução, né? Parece ser um caminho meio duro, difícil de ser cumprido, mas na verdade não é impossível, né? Tanto que Jesus, quando esteve aqui, a sua passagem, ele encarnou, né? Ele não veio dos céus, não veio em carruagens de fogo, cercado por gladiadores, anjos, né? Querubins, serafins. Ele veio encarnado para justamente poder cumprir a lei divina, para mostrar que é possível, né? Evidentemente que esse possível é dentro de um esforço, né? Temos que despertar a nossa vontade, o nosso querer. E é isso que talvez seja a maior trava, pelo menos no meu caso, né? Acredito que seja da maioria também, é a vontade, né? É o querer fazer, é o querer agir, né? É a famosa fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Aí o pessoal está chegando, né? Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Eu vou preparar aqui a prece de Caritas, que é uma prece que eu me concentro muito, né? Eu gosto, né? E vamos colocar daqui a pouco e vamos conversar mais um pouquinho sobre mediunidade. Vamos dar uma recordadinha rápida a respeito das outras bate-papos e vamos falar hoje um pouco de um assunto interessante, né? No Espiritismo, né, a palavra reforma íntima ficou um pouco batida e temida, né? Mas o cerne do Espiritismo é isso, né? Não é a prática da mediunidade, a reforma íntima que é o nosso grande desafio, né? Ao invés de mudar o mundo, eu tenho que me modificar, que me autorrealizar, né? E evidentemente isso dentro de um ambiente fraterno. Vamos chegando, né? 3 minutinhos aí. Eu vou tirar essa musiquinha de fundo aí que foi para dar uma relaxada. E vamos colocar nossa prece de Cáritas, então, pessoal. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento suspirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Muito bem. Então vamos ao nosso tema, não? Nós falamos nos encontros anteriores a respeito de glândula pineal, né? Que todo mundo tem uma glândula pineal, que ela é o agente físico da mediunidade. Falamos que todos nós somos médios, né? Existem N tipos de mediunidade, a gente vai ver isso nos próximos encontros, e que não é nada milagroso, a mediunidade é algo orgânico, algo natural, então não existe nenhum mérito em falar eu sou médium, né? Porque médios todos somos. Seria como falar nós somos, eu sou um ser humano. Sim, ser humano todos somos, pertencemos à mesma humanidade. Falamos do fluido cósmico universal, que é o fluido que carrega, que anima toda a matéria, mas por trás do fluido cósmico existe o princípio inteligente, que é o espírito, que somos nós. Não importa o nível evolutivo, todos os espíritos interagem na matéria. Por isso que nós encarnamos, né? Somos aprendizes, né? Estamos aí no jardim da infância, tentando nos graduar para uma próxima etapa aqui na Terra, né? Acompanharmos a evolução da Terra, mas nós agimos na matéria. Tanto que nós temos tecnologia, nós temos medicina, ciência, nós temos ódio, amor, ou seja, nós colocamos as nossas intenções no fluido cósmico. E falamos também do ectoplasma, né, do magnetismo do ectoplasma, que é do corpo encarnado, né? Então, que seria aquele chamado médium de cura. Tem um ectoplasma, uma facilidade de transmitir energias de cura. E a gente vai falar desse tipo de mediunidade mais para frente. Mas hoje escolhemos aí, junto com a espiritualidade, um tema interessante. São os tipos de comunicações, né? Ainda não são os tipos de mediunidade, né? Mas os tipos de comunicações. E vamos acrescentar hoje na nossa conversa a lei da afinidade, ou lei da atração, como queiram, tá? E a moral do médium, a moral de cada um de nós. Tá? Então, eu não posso me comunicar, seja intuitivamente, seja clareaudiência, seja psicofonando, não importa. Eu vou me comunicar com quem? O pessoal fala às vezes, eu estou me comunicando com Bezerra de Menezes. Mas não alguém da egrégora do Bezerra de Menezes, né? Funciona como uma pirâmide, né?
está aqui os mentores, depois passa aqui no meu plano Camila, eu converso com espíritos que estão mais ou menos afinitados comigo. Ou seja, a minha moral, né, os meus valores de vida vão se alinhar com a espiritualidade que estará comigo e que trabalhará comigo, né, de alguma maneira, que me acompanhará. Então, isso já implica no tipo de comunicação. E nós somos seres humanos, né? Aqui ninguém pode tirar pedra em ninguém, somos todos falhos e todos estamos aprendendo, estamos juntos nessa jornada da Terra, né? Eu tenho algum conhecimento, passo para você, você tem algum conhecimento, passa para A, para B, nós vamos trocando, e assim, uma hora um ensina, um é professor, outra hora é aluno, e a gente vai se revezando. Não existe uma hierarquia aqui na Terra que você é absoluto, não. Então é por isso que nós precisamos de humildade, né? A sabedoria exige humildade. E vamos falar do primeiro tipo de comunicação, que seria as grosseiras. Que seriam? O que é uma pessoa grosseira, quando a gente classifica aqui? Ah, uma pessoa que xinga, uma pessoa que fala de maneira debochada, uma pessoa que ofende, uma pessoa que, em nome da verdade, aproveita para, né, alfinetar todo mundo. Bom, se eu sou assim, se o meu comportamento é assim, se eu estou assim nesse momento, dificilmente a egrégora de Bezerra de Menezes vai falar através da minha psicofonia, ou da minha clareaudiência, ou da minha intuição. Eu vou atrair espíritos grosseiros. Tá? E grosseiro aqui não vai nenhuma qualificação de julgamento, mas grosseiro. Tem hora que a gente não somos grosseiros. Tem hora que eu perco a calma e sou estúpido com as pessoas ao redor e tenho que depois pedir desculpas ou não pedir desculpas, mas eu sou grosseiro. Né? Eu acabo agredindo. Essa forma grosseira, baixa de se comunicar, né? Por exemplo, uma coisa grosseira, né? Quando a gente olha para uma pessoa e atribui um quesito, seja ela bonita, seja feia, não importa. E a gente diz, não, mas você é feio mesmo, não, você é bonito, não, você é isso. Tem uma maneira baixa, grosseira. E isso influi numa comunicação. Então a gente precisa usar muito da razão, né? E ouvir e trazer para a razão. Porque o fato de estarmos desencarnados não significa que nós atingimos a sabedoria universal. Eu simplesmente acordo no mundo espiritual com o mesmo intelecto, com a mesma moral que eu deixei a Terra. Não existe um milagre, né? Muita gente acha que qualquer espírito desencarnado ele é melhor do que qualquer espírito encarnado. Não. Muitos espíritos encarnados são professores, instrutores, são espíritos iluminados. Né? E muitos espíritos encarnados estão procurando luz, estão procurando como evoluir. Então, não é não é o fato de ser desencarnado. E essa comunicação grosseira, ela acontece muito, mais do que a gente imagina. Tá? Quando nós falamos de mediunidade, nós não estamos falando somente de espiritismo, estamos falando da mediunidade como um fenômeno da humanidade. Tá? O espiritismo tem abordagem do Kardec, abordagem kardeciana, mas a mediunidade existe muito antes do Kardec elaborar o trabalho dele, evidentemente. Então, essa forma grosseira, essa forma agressiva, essa forma egoística, revela uma não boa qualidade na comunicação. Então, você simplesmente não vai poder se levar ao pé da letra uma comunicação, né, seja psicografada, psicofonada ou intuída através do médium, que está cheio de grosserias, de ataques. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Grosseria, né, coisa baixa, chula, banal, que procura desvalorizar a figura do ser humano, que procura atacar. Né? Então a gente vai a algum lugar ou tem uma comunicação espiritual e o espírito pode dizer: puxa, mas você é muito idiota. Um idiota igual a você tem que sofrer mesmo. Né? Então você merece, então sofra. Né? Isso pode corresponder à verdade? Pode ser que eu tenha que escutar isso. Só que isso não é uma comunicação de quem está a fim de contribuir. Né?
Então a comunicação seria, né? Olha, reveja seu ponto de vista. Você não faz o que diz. Então o seu discurso, a sua prática tem que ser de acordo com as suas palavras, né? Isso é importante. E não é precisar ser dito de uma maneira acadêmica, floreada, não, tem que ser educado. Então, a educação grosseira, a comunicação grosseira ela é o oposto da educação, né? Da falta de respeito. Uma comunicação espiritual que visa colaborar com alguém, dar um apoio, não importa o que seja, mas visa uma coisa fraterna, ela tem que ser respeitosa, né? E não de baixo nível. Baixo nível não tem a ver com escolaridade nem formação acadêmica. Baixo nível tem a ver com a pseudo-animalidade já no ser humano. Né? Nós não estamos mais no estado animal, nós estamos no estado hominal, nós somos seres humanos agora. Então, essa baixeza, essa coisa mostra o quê? Provavelmente um espírito revoltoso, um espírito que está precisando de instrução e não está em condições, naquele momento, de passar alguma orientação. Só que as pessoas acabam acatando essas orientações porque simplesmente foi um espírito desencarnado. E o Kardec mostra em todo o trabalho dele, em toda a obra dele, que a gente tem que colocar razão. Puxa vida, você está numa casa espírita, está numa casa de fraternidade, está numa casa que prega respeito, amor, consideração, fraternidade, e você é tratado de uma maneira totalmente diversa, algo errado. Algo errado. Você tem que ir para casa, pensar e ficar ou não com a instrução. Fica a lição de alguma maneira, com certeza. Então as comunicações grosseiras, elas têm essa característica, né? Às vezes com ofensas, com conotações de depreciar, com bullying mesmo, né? Então isso não leva a muita coisa. Né? Então essas são as comunicações grosseiras. Lembrando que tem afinidade e a moral do médium, que sou eu. No caso do exemplo, eu sendo grosseiro e canalizando, me comunicando mediunicamente. Né? E fica muito fácil, né, para o médium. Eu não me lembro de nada, quem foi o espírito. Mas eu também sou assim. Isso é um doce engano. Um leve engano. O médium quebra tudo e depois transforma-se num anjo mediunizado. Não, isso não existe, cara. Isso é um perigo. Se o médium é austero, é severo, é rigoroso, na comunicação ele vai ser também. Talvez a linguagem que o espírito passe, né, quando for o chamado incorporação, como a gente conhece popularmente, né, no caso da psicofonia, talvez ele fale de uma maneira suave, mas ele vai ser firme. E às vezes vai ser mais incisivo, mas respeitando. Tá? E das frívolas? Bom, as frívolas são aquelas dos espíritos brincalhões, né? Descompromissados, né? Então você vai lá vai ao centro, fazer uma consulta espiritual e pergunta o resultado do jogo. E pergunta se você trocar de carro, qual a cor do carro, né? Puxa vida, né? O espírito frívolo, sabe o que ele vai responder? Não, pega azul, porque o azul vai atrair muito mais, né? Porque o azul refletido no sol, ele está brincando com a gente, com você, comigo, né? Por quê? Porque isso não tem a ver. O que vai fazer você ser feliz com o carro? É você, as suas intenções, o seu valor, a sua moral. Então ele não vai, um espírito dentro de uma seriedade não vai falar isso. Ele vai dizer, olha, o carro é bom, mas se cuide, faça um seguro, né? Não, troque o frívolo vai dizer, troque o carro, nós garantimos você. Para quê? Gasta o dinheiro, não faça seguro. Então isso é uma brincadeira, né? Inclusive expondo a gente ao ridículo, pedindo para a gente fazer coisas ridículas, né? Não coisas sérias dentro da crença daquele espírito, coisas ridículas. Por quê? Porque estão se divertindo. Né? Nós, enquanto adolescentes, fizemos isso, né? Bullying, tiramos sarro das pessoas, brincamos. Então, o espírito, quando desencarna e vai com esse tipo de moral, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de estrutura, ele vai ser do outro lado também. Até que ele comece a se despertar, né? Despertar a sua consciência para uma nova realidade. Então, os frívolos são esses. Então, ir ao centro para saber, eu devo trocar de emprego?
que vai dizer um espírito sério? Puxa vida, você está seguro? É isso que você quer? Você se preparou? Se você não se preparou, você está ciente que você vai ter sérios desafios no começo e que você vai precisar de muita perseverança, mas isso não dá ibope, né, gente? O que dá ibope é falar, troca que nós garantimos. E não existe essa garantia. O futuro está sempre em construção. Existem tendências, existem possibilidades, mas qual porta realmente a gente vai pisar é o nosso arbítrio que vai dizer. E quem sabe isso? Nas esferas extremamente superiores e Deus. Ainda bem, né? Isso é bom. Agora a gente não tem certeza. A gente vai conversar, vai trocar uma ideia, vai procurar uma instrução. E se o espírito for frívolo, simplesmente a gente vai agradecer, não precisa ser desrespeitoso, mas não vai seguir, vai procurar algo sério. Não? Então essa seria a comunicação frívola. Né? Frívolo, banal, brincalhão, não tá nem aí. Ah, imagina, vai lá e bate na porta 3 vezes que vai dar tudo certo. Não? E as comunicações sérias? São as comunicações que nós viemos falando desde então. O que são as comunicações sérias? São o espírito está ali para quê? Para um objetivo. Ah, você vai ao núcleo, você vai buscar o quê? Uma cura de uma questão física, que é comum em todos nós, né? A dor nos leva ao centro espírita, né? Quando as portas se fecham da medicina, né, a gente começa a buscar o acima da Terra. Né? E o acima da Terra seria um templo religioso, ou no nosso caso, o centro espírita. Agora, um espírito sério já promete cura para todo mundo? Não. Primeiro, a espiritualidade, seja fazendo uma cirurgia espiritual, seja dando um passe, seja fazendo um atendimento fraterno, ela vai te dar ferramentas e caminhos para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. A verdade é isso. É comum as pessoas irem em centros espíritas e falar: aquele centro não funciona, não resolve muito, né? Aquele centro é fraquinho. Eu vou naquele que é bom porque ele resolve, não me pede muita coisa, né? É cômodo para mim, não pedir muita coisa para mim e me gerar resultado. Então essa é a religião de resultados, né? Eu me coloco como vítima e você aí do núcleo, né? No caso, eu vou ao núcleo do Frei e faço uma consulta e digo, então, eu fico esperando a cura total, tá? Eu quero que os caminhos se abram, que eu tenha um novo emprego. E o que eu estou oferecendo para o universo, para Deus, para a lei divina? O que eu estou oferecendo de melhor? Eu só estou pedindo. Pedir é um direito nosso, porque eu peço sempre. Mas a gente precisa começar a oferecer. Não é troca. Não existe troca. Deus não faz barganha. Deus não é bonzinho, Deus é justo. Senão não mantém o equilíbrio da criação. Então não tem barganha. Então o que fala? Puxa vida, então vem trabalhar no centro. Olha, vamos distribuir uma cesta básica. Olha, vamos fazer um café da manhã. Vamos ser fraternos. Aquilo que nós estamos pedindo a Deus, aquilo que nós estamos pedindo ao universo, a espiritualidade séria vai nos orientar para oferecermos. Não como troca. Porque muita gente se decepciona. Puxa, eu fui ao centro, fiquei 6 meses trabalhando, atendendo na portaria, distribuindo fichinha e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eu não me modifiquei, porque eu não me abri, porque eu ainda estou fazendo mecanicamente. Então, uma comunicação espiritual séria vai nos orientar a respeito disso. Não vai trazer um resultado pronto, vai trazer o quê? O que a espiritualidade tem de experiência e que se aplica à nossa necessidade diante da visão espiritual que é mais ampla do que a minha. Então, quando olha espiritualmente, vai dizer, olha, o Camilo, ele precisa exercitar a fraternidade, ele precisa fazer a reforma íntima dele, porque agora ele está num ponto em que ele travou. E para destravar, ele precisa fazer isso. Vai haver passe, vai haver cirurgia espiritual, vai, dentro do que a lei divina permite. Dá para tentar cortar caminho? Dá.
mas a lei de causa e efeito depois vai ajustar tudo. O que vem muito fácil se vai com vento. Não que nós tenhamos que sofrer para evoluir, mas a gente acaba, para abrir mão das coisas, nós sofremos. Né? E a espiritualidade geralmente pede nas comunicações sérias para largarmos tudo, soltarmos. E as comunicações de instrução são comunicações de instrução para grupos, né? Por exemplo, a espiritualidade num centro espírita faz uma reunião uma vez por mês e passa instruções a todos os médiuns, ao líder, aos, aos médios, a todos os trabalhadores. Olha, nós precisamos trabalhar com mais afinco. Olha, tem muito barulho. Olha, tem tudo isso. E às vezes as pessoas acham que esse tipo de instrução é uma reprimenda. E como nós somos imaturos ainda, nós achamos que isso deve, mas que coisa chata. Pô, eu não vim aqui para você me dizer o que eu tenho que fazer. Eu vim aqui para você me dizer quando que eu vou ter as coisas que eu quero e preciso. E essas instruções, geralmente, são as mais imprescindíveis para o grupo. São as mais imprescindíveis. O que, que fica com essa questão da pandemia? Nós estamos prolongando a pandemia. Por que nós estamos? Por causa do nosso comportamento. Ah, não dá, não aguento. A gente, mas como não aguenta? Olha a nossa história. Se a gente pegar na evolução, a gente já passou por coisa pior. Mas nós estamos imaturos. Então, o que, que a espiritualidade diz? Pratiquem fraternidade. O planeta está precisando de fraternidade. Está precisando humanizar a psicosfera, que é a esfera espiritual, emocional do planeta. O que, que nós precisamos fazer? Por que esse movimento de cestas básicas? Ah, mas o governo. Mas nós vamos esperar o governo? Vamos fazer a nossa parte. Em fazendo a nossa parte, eu tenho absoluta certeza que as instruções que nos passam vão ser ouro, mais do que ouro, é ouro espiritual. Então é isso, gente. São os tipos de comunicações. É um assunto amplo. Tem o livro dos médios, tem os livros de André Luiz. Eu procuro não usar os termos do livro dos médios, porque precisa se ler com calma e ficar enfadonho. E eu acho que em 30 minutos a gente precisa fazer um bate-papo de reflexão. Então agora eu convido todos a nós fecharmos os nossos olhos, a mentalizarmos o planeta Terra, a mentalizarmos o coração de Jesus saindo raios coloridos, e que esses raios do coração de Jesus abracem a Terra, que essa vibração crística possa transformar os nossos corações, possa pacificar os nossos corações, e que possamos aceitar o convite de Jesus, do princípio divino, para transformarmos esse planeta num lugar de fraternidade, num lugar de evolução. E assim renovamos diante de Ti, ó Jesus, diante de Ti, ó princípio divino, ó Deus, os nossos mais sinceros obrigado. Obrigado, obrigado, gratidão, e que haja luz e que haja fraternidade em todo o planeta. Desejo a todos um ano novo de luz, de paz, um ano de muita paciência, resiliência, de muita resignação, não medo e covardia, resignação. Vamos trabalhar, vamos fazer esse prato com os temperos que nos deram e tudo dará certo. Uma boa noite, fiquem com Deus.